Olá, meus amigos da Shop TV, estamos eu aqui, Dr. Rodolfo, Dr. Matheus, do escritório MR Advogados, para mais um programa Na Lei, parceria com a Shop TV. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante nas relações de trabalho, que acontece muito, que é a rescisão indireta. Seria isso, Matheus? Obrigado pela palavra, Rodolfo. Obrigado, Shop TV, pela oportunidade de estar aqui comentando. A rescisão indireta seria a mesma coisa que, numa linguagem coloquial, como se o funcionário mandasse o patrão embora. Ou seja... Isso é até engraçado. Mas é basicamente isso, uma linguagem coloquial. Inclusive, tanto é isso que a rescisão indireta ela é equiparada a uma dispensa em justa causa, inclusive para efeitos de seguro-desemprego, verbas rescisórias, enfim. O que seria, então, o causador da rescisão indireta? Seria, basicamente, faltas graves no contrato de trabalho que tornem ele impossível de ser seguido pelo empregado, né, Rodolfo? Como, por exemplo, atraso de salário, ausente de depósito de FGTS. Aí a jurisprudência atualmente também entende que tem outros fatores que são subjetivos e ligados a cada caso. Então, por isso, nós sempre recomendamos que, caso você esteja passando por alguma situação difícil ou você, empresário, esteja com alguma dúvida, sempre procure um advogado de confiança para entender que se cada caso será mais seguro ou não. Exatamente, porque a rescisão indireta, né, Matheus, como você bem explicou, muitas vezes o empregado nos procura e fala, ó, está insuportável o clima, estou com problemas de relacionamentos com o meu empregador, com insultos, coisas que beiram a agressão, e aí você vai ver a relação de trabalho, aí tem atraso de pagamento de salário, não recolhimento do fundo de garantia, às vezes não recolhimento do INSS. Então, essa gama de situações você pode ajuizar uma ação, né? Para quê? É como se fosse, como você bem disse, o empregado dizendo, não quero mais trabalhar na empresa por essas situações que são obrigações do empregador, que é fazer o pagamento em dia, recolher os encargos, e ele não está cumprindo. Né? Às vezes está ameaçando o empregado, algumas situações assim, e você consegue, ao invés do empregado pedir demissão, que às vezes o empregado começa a ficar, não, está insuportável, eu vou pedir demissão. Só que a hora que o empregado pede demissão, aí ele não tem um aviso prévio, tem que cumprir o aviso prévio, inclusive. Ele não tem multa de 40%, ele não pode sacar o fundo de garantia, ele não tem um seguro-desemprego. Então, é muita perda, né, no caso de você pedir demissão. Só que o advogado pode dar essa ferramenta, esse mecanismo. Ele falou, a relação de trabalho está dessa forma, por que não uma rescisão indireta do contrato de trabalho? Porque é o empregador não cumprindo as suas obrigações. Aí é como se ele fosse demitido. Todos os direitos trabalhistas é como se eles fossem demitidos, não seria isso? E um ponto interessante que o Dr. Rodolfo trouxe à tona seria justamente sobre o pedido de demissão. Porque em alguns casos, e até por desconhecimento dessa possibilidade da rescisão indireta, o funcionário ele não consegue, a situação ela é tão insuportável da convivência que ele não consegue mais trabalhar. Ele daí pede a demissão. Só que é importante até para a população e inclusive também para as pessoas que atuam no setor empresarial, saber que o pedido de demissão não obsta a rescisão indireta, conforme a jurisprudência pátria. Existem entendimentos nos tribunais brasileiros hoje que permitem a conversão de um pedido de demissão em uma rescisão indireta. Por quê? Porque o juiz vai entender, nesse caso, que a situação era tão insuportável para o trabalhor que ele não teve outra alternativa a não ser realizar o pedido de demissão. Então, ou seja, não era a vontade dele era trabalhar, mas como houve as falhas por parte do empregador que tornaram insuportável esse vínculo, ele não teve outra escolha. Exatamente, aí ele pede a demissão, perde todos esses direitos e depois de um tempo ele, poxa vida, se arrepende, né? Aí é onde ele tem que procurar um advogado da confiança e o advogado pode sugerir para ele esse caminho, né? Falar, vamos tentar reverter esse pedido de demissão. Lógico que tem que provar essas irregularidades, né? Não estava depositando fundo de garantia. Todo mês o salário, ao invés de pagar no 5º dia útil, pagava com 20 dias de atraso, 30 dias de atraso. Isso prova lá com a data de recebimento do fundo no Olerite. Assédio moral também. Assédio moral, testemunhas. Comprova toda essa gama de irregularidades, descumprimentos das obrigações do empregador, que o juiz reverte, falando, então está provado
essas irregularidades, vamos reverter a sua rescisão para uma rescisão indireta e vamos obrigar o empregador a te pagar todas essas verbas rescisórias. Que seria, no caso, equiparado a uma dispensa em justa causa. Aí ele vai receber o aviso prévio indenizado, seguro-desemprego, multa de 40% do fundo de garantia, vai poder sacar o fundo de garantia, então, ou seja, um benefício muito grande para o empregado que muitas vezes estava sendo prejudicado e acabou se prejudicando mais ainda com o pedido de demissão. Mas é importante também lembrar esse empregado que saiu da empresa. Ele tem prazo, né, Matheus, para ajuizar a ação. Porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E é bom saber dos prazos para poder ajuizar uma ação. Qual que é o prazo, Matheus? Nesse caso, o prazo para o empregado ajuizar a ação seria até 2 anos a partir do momento que ele sai da empresa, podendo retroagir até os 5 anos anteriores. Basicamente, na linguagem coloquial, você tem 2 anos para entrar com o processo do dia que você saiu da empresa. Se não entrar, infelizmente, está prescrito e não vai ter advogado que vai fazer milagre. Não tem jeito. Então tem que respeitar esse prazo. É um prazo legal, estabelecido. E dentro desses 2 anos você vai poder rever esse contrato de trabalho. E aí, além dessa rescisão indireta, até rever outras situações. Às vezes, horas extras que não recebeu, alguma insalubridade, uma periculosidade, algumas outras coisas, limitando a 5 anos para trás. Então é importante essas informações, você que está nos acompanhando, se passou por uma situação como essa, procure um advogado da sua confiança, que às vezes você pode rever uma situação que você teve muito prejuízo. Então, um abraço a todos. Obrigado. Da Shop TV, no programa Na Lei. Até o próximo episódio.